O dono de imobiliária deve vender imóveis? É normal em uma imobiliária ele atuar como corretor de imóvel? Olá, sou Fabiana Maia, jornalista do grupo SP Imóvel. Rafa, seja bem-vindo em nosso canal. Tudo bem, Fabi? Obrigado pelo convite. Rafa, afinal, o dono de imobiliária, qual deve ser o papel dele? Ele deve estar junto com a equipe na rua, vendendo, ou ele deve focar exclusivamente na estratégia? Vou mexer num vespeiro aí, né? Esse tema é bastante controverso, bastante polêmico. Acho que o dono sempre vende. Vamos entender qual o papel dele em relação à venda. Se você é pequeno, a gente brinca lá no Novo Corretor que no começo da operação até o cachorro da imobiliária vende. Até o extintor vende. Porque venda é oxigênio. Então, se a tua empresa não vende, ela morre, ela fecha. Então, esse é o primeiro ponto. Entender que venda é oxigênio e não pode faltar nunca. Venda é o setor mais importante da empresa e ponto final. Só que a questão do dono, a questão do empreendedor ali, daquele que detém a maior fatia societária da empresa, como protagonista das vendas, ele só vai até o momento em que a empresa não depende mais das vendas dele. Na prática aqui, né? Para não ser prolixo. O cara vai vender até o momento que ele tiver equipe. Quando ele tiver equipe, o protagonismo desse dono sai da ponta vendedor e vai para a ponta gestor. O protagonismo do gestor é fazer a equipe brilhar, é fazer a equipe vender, é fazer a equipe performar. É claro que esse cara pode entrar numa venda, pode trazer um lead que é amigo, familiar, parceiro dele, mas ele não pode ser protagonista no sentido de competir com o vendedor dele. Quantas vezes eu e meu sócio fizemos uma venda no Novo Corretor, nós auxiliamos alguém da nossa equipe a fazer aquela venda e comissionamos a pessoa mesmo assim. Então, trazer algum corretor, trazer algum colaborador para fazer a venda junto de você, tirando o seu protagonismo, essa é a função do dono quando a empresa cresce. No início, ok, todo mundo vende, todo mundo faz e acontece. Mas eu vejo muitas vezes empresas já maduras, no sentido de 3, 5, 10 anos de mercado, em que o dono ainda vende e compete com a própria equipe. Aí mora o erro. Então, qual que é o segredo quando você vai crescendo e trazendo mais gente? Primeiro você forma corretores, depois você forma gestores e esse organograma vai crescendo. Você como dono sempre vai vender, no sentido de trazer um lead, no sentido de trazer uma venda para fechamento, no sentido de auxiliar o seu corretor, mas você não pode competir com o seu corretor. Eu já vi atrocidades assim de rankings de vendas sendo publicados em grupos de WhatsApp, em rede social, e o nome lá do primeiro vendedor é o nome do dono da empresa. Ou do filho do dono. Gente, desculpa, né? O teu protagonismo como empresa, se o Rafael for o top 1 do Novo Corretor sempre, tem algo errado. Porque o meu protagonismo como gestor é fazer as pessoas da minha equipe brilharem. Então, o dono vende? Sim. Principalmente no começo como protagonista. A partir do momento que ele cresce, ele não pode disputar vendas com o próprio corretor, com a própria equipe. Esse é o grande X da questão. Então, e como o dono ainda atua com o corretor, ele pode equilibrar esse conflito, né? Essa competição. Ele pode ser um fechador, né? Existe hoje a figura do gestor fechador, em que o corretor ele recebe o lead, ele vai para a visita e no retorno da visita o gerente ajuda esse cara a fechar ou até internaliza o fechamento do sim no gogó até realmente escritura, chaves e tal, junto a uma equipe de back-office. Ele pode ser um gestor treinador, que é um gestor que treina toda semana a equipe para que essa equipe performe melhor. E ele pode ser um gestor incentivador, no sentido de... Tem muitos donos de imobiliária que eles têm a veia comercial, são realmente muito bons em prospectar clientes. Então, ele está toda semana trazendo cliente novo para a imobiliária. Só que toda vez que ele traz um cliente novo, ele fala, olha cliente, essa aqui é a Fabi, ela é da minha equipe, ela que vai acompanhar com você, tá? Ela é a protagonista do seu processo daqui para frente. Precisando de mim, você sabe onde me encontrar. Olha cliente, esse aqui é o João, ele é um corretor da minha equipe no qual eu confio muito.
ele vai ficar responsável pelo seu atendimento e precisando de mim para alguma coisa, você sabe onde me encontrar. Então, para não disputar com os corretores, ele pode ser um treinador, ele pode ser um fechador, mas principalmente ele deve ser o maestro por trás dessa orquestra dos processos de compra e venda da imobiliária, de locação, processo comercial, administrativo, para que a receita aconteça. Sim. Aí você comentou aqui que o dono, né, ele até começa vendendo, né, e depois parte para a gestão lá. Em qual momento que ele deve identificar que é hora dele não estar 100% lá, vamos dizer assim, na rua vendendo com o time dele, que ele tem que cuidar mais da gestão? Golaço. Qual que é o momento de sair do operacional e vir pro tático, né? Isso. E depois do tático pro estratégico. Eu ouço muitas vezes, assim, alguns conteúdos de, você tem que sair do operacional, você tem que sair da operação, você tem que sair da operação. Cara, se você sair da operação, você vai fazer o quê? Você vai viver nas Bahamas, tomando água de coco, né? O que você vai fazer? Você vai fugir da empresa, né? Grandes CEOs, eles são ainda extremamente operacionais, só que de uma forma diferente. Então, gravar um vídeo é operacional, fazer uma ligação é operacional, fazer reunião é operacional, só que em níveis diferentes. O momento que o gestor tem que sair do operacional de vendas, de chão de fábrica, de atendimento, visita, colocar placa, contato com o cliente, captação, é a partir do momento que ele já tem braços para fazer isso e a partir do momento que a imobiliária criou um volume que não depende mais de vender para pagar as contas. Qual é o momento que eu não dependo mais de vender para pagar as contas? Quando eu ativo o tal do break-even, que é o ponto de equilíbrio da empresa, e eu começo a vender para fazer caixa, para ter lucro, para reinvestir esse valor, para colocar dinheiro em novos projetos, para contratar gente, para contratar tecnologia. Nesse momento, o dono, o fundador, ele tem que sair do nível operacional e vir para o nível tático, para o nível de gestão. Então, ele para de visitar, ele passa as visitas para um corretor. Ele para de prospectar, porque ele passa as prospecções para um corretor. Ele para de pôr placa, porque ele passa essa função para o corretor. Então, ele sai desse operacional chão de fábrica para ir para um tático. O que ele faz agora se ele não visita? Ele gerencia o número de visitas. Ele treina o time para fazer mais visitas. O que ele faz se ele não põe placa? Ele cuida do custo por placa. Ele cuida de uma melhor placa. Ele pensa estratégias de um QR Code na placa para ela converter mais. Ele olha para os números de placas colocadas e para a taxa de conversão dessas placas em venda. O que ele faz se ele não atende mais cliente na ponta, lá no primeiro atendimento? Ele pode atender numa proposta, muitas vezes no dia a dia, no jogo real da coisa. Eu vejo meus sócios que são diretores de imobiliária entrando num fechamento, entrando numa negociação, entrando numa proposta, no inventário que travou, no uso capião, na solução de um problema para o cliente do corretor deles. Por quê? Porque eles são atendentes adjuntos para que esse processo saia e todo mundo ganhe dinheiro juntos. Então, ao invés de sair do operacional de fato, esse dono assume um novo papel junto à operação, um papel de ser o técnico, né? Eu ouço muitas pessoas falando da figura do capitão. Cara, o capitão, ele joga o jogo junto com o time. Sim. O gestor, quando ele vem para o nível tático, ele é mais parecido com a figura de um técnico. Então, ele tá na beira do campo, ele tá treinando, ele tá montando tática, ele tá incentivando o time, ele tá montando as estratégias, mas na hora do jogo, eu não consigo acompanhar todos os atendimentos da minha equipe. Eu não consigo estar presente em todas as visitas que a minha equipe faz. Então, desculpa, você não é capitão, você é técnico, você tá do lado de fora do campo e você tem ali o tempo do vestiário, você tem o tempo do centro de treinamento, você tem o tempo que você tem na semana inteira com o seu time de jogo, mas na hora do espetáculo é com eles. Sim. Então, é essa questão de quando a empresa já dá lucro, quando a empresa já está num ponto de equilíbrio, você sair do operacional chão de fábrica para vir para o tático, delegando e desintoxicando a operação de você mesmo, trazendo essas tarefas mais operacionais para o seu time. Então, agora eu não faço, eu ensino a fazer, eu gerencio a feitura e eu cobro o resultado em cima disso. Essa é a grande diferença. Então, antes eu fazia meu financeiro, eu lançava linha por linha da planilha. Agora não, agora eu tenho uma pessoa que faz isso, eu ensino ela a fazer, eu cobro que ela faça certo e eu tiro essa operação, né, essa execução de fato da minha mão. Sim. Rafa, e aí agora vamos num processo ao contrário também. Aquele corretor de imóvel que virou gerente, que virou um líder. Você usou aqui o exemplo do futebol, então esse gerente virou um capitão,
que vai precisar lá gerenciar, liderar o seu time. Como começar? Qual o caminho? O que ele deve se atentar para ter uma boa liderança? Acho que um erro muito comum é pegar o campeão de vendas e jogar na gestão. Pode ser que dê certo, se ele tiver habilidades gerenciais, mas é um erro muito comum, assim, partir do pressuposto que porque a Fabi vende muito, ela vai ser uma excelente gestora. Então, a veia da gestão e a veia da venda, elas são bastante distintas. Então, no comercial, o bom corretor é aquele que capta, que persiste, que tem resiliência emocional, que é inclinado a comercial, que é inclinado a resultados, que não aceita não como resposta e que vai para cima e tem veia comercial, tal do sangue no olho. Sim. A veia da gestão, quando ela dá certo, ela está muito mais focada em pessoas orientadas para dados, em pessoas orientadas para dados, em pessoas orientadas para processo, em pessoas que sabem fazer o outro crescer. Então, eu vejo muitas vezes corretores que se tornam bons gestores, só que antes de ser corretores, eles eram da indústria. Eles eram professores, eles eram comerciantes, foram gestores em empresas de tecnologia, em empresas de N setores, mas já beberam dessa veia da gestão e da liderança. Essa veia vai muito bem para desenvolver gestores. Tem que tomar cuidado quando o cara é um bom corretor, traz um resultado comercial considerável e tiram esse cara de vendas para ele gerenciar. Ele precisa ser preparado para essa gestão. Primeiro, precisa saber se ele quer. Segundo, se ele realmente foi preparado para essa gestão. E se ele está tendo as habilidades de gestão, que é ter uma inclinação a processos, saber mensurar dados, saber treinar gente, gostar de gente. Gostar de gente é inegociável para a gestão. Você vai lidar ali, o maior ativo do seu negócio são as pessoas. E o maior inferno das pessoas, do negócio também são as pessoas. É o céu e o inferno de qualquer empresa, né? Então, se você é corretor e quer ser gestor, o ideal é você fazer uma formação para gestores. É não só você ter bons resultados e pivotar para essa área. E qual o principal desafio aí desses corretores que querem ser gestores? Acho que contratação, quando eles começam, né? Montar time é uma dor hoje para a maioria das imobiliárias do país. Contratação ainda é uma dor no mercado imobiliário. Tem a imobiliária que coloca aquela placa de precisa-se de corretor e deixa o ano inteiro. E tem a outra que nunca fala que precisa de corretor. Então, ainda é uma questão muito árdua. E aí, esses gestores não sabem montar vaga, configurar o perfil. O processo seletivo... O processo seletivo é basicamente qual que é seu nome, vamos tirar um Cresce e vem trabalhar comigo. Né? Eles não montam uma esteira ali, o processo seletivo bonitinho, triagem, bate-papo, primeira fase, segunda fase, dinâmica. Contratação é uma dor. E treinar o time para performar como você performa. Então, já vi corretores medianos se tornando ótimos gestores porque eles tinham a veia processual e a veia de gestão neles. A atitude de dono, sabe? Aquele coração de querer fazer a imobiliária melhor. E eu já vi corretores excelentes se tornando gestores meia boca porque não desenvolveram a veia de gestão. Então, hoje, a gente tem movimentos de educação muito bons no Brasil que podem te ensinar essa veia de gestão, mas é importante se capacitar porque é um jogo muito diferente do jogo da corretagem. Até pegando esse gancho, então o que seria o ideal aprender para você liderar de verdade? Gestão de pessoas, primeiro, né? Você vai precisar de gente. Gente é um ativo, gestão de pessoas é inegociável. Gestão de processos, como montar o processo comercial do lead ao fechamento, quais as etapas que você vai mensurar, quais os números, os KPIs para os quais você vai olhar, planejamento estratégico, SLA, combinados internos, combinados externos, ferramentas e gestão emocional. Acho que gestão emocional ali realmente é uma coisa que a liderança ela é bem solitária, Fabi. Então, quantas vezes eu não quis desistir do novo corretor, não quis fechar minha própria empresa por me sentir sozinho, por me sentir cansado, por sentir que, poxa, parece que ninguém quer tanto quanto eu. E, de fato, para o empresário, ninguém quer tanto o sucesso da sua empresa do que você mesmo. Né? É como o pai quer o sucesso do filho, como a mãe quer o sucesso da filha. Então, é muito solitária essa questão da liderança. Então, olhar para a gestão emocional é extremamente importante também. Processos de terapia, processos de coaching, processos de mentoria, grupos de empresários. Hoje a gente tem as confrarias, né? Os grupos ali, as comunidades muito fortes. Eu aconselho fortemente que você tenha algo nesse sentido para te amparar, tanto nessa questão humana, quanto também trocar figurinha, trocar insights, porque
o gestor ele aprende muito mais na troca Sim. com outros gestores, com outros empresários, com bate-papo, do que estando sentado com o bumbumzinho na cadeira num evento de 12 horas, palestrante após palestrante, sabe? Então, na nossa imersão para gestores, por exemplo, o cara fica das 9 às 19 com a gente e só tem 2 palestras. Ele só tem 2 palestras, 2 painéis, ou seja, ele é exposto a 4 conteúdos e o resto é só prática, rodada de negócios, networking, atividades entre os participantes, sabe? Então, é um formato muito focado no imersivo deste gestor que quer trocar com outras praças, com outras práticas e descobrir o que vai funcionar para dele. Rafa, na sua experiência, o que você acha que mais motiva os corretores de imóveis? As comissões, reconhecimento, o que seria? Para o corretor, dinheiro, sempre, né? O corretor, ele fala a língua do dinheiro, não tem jeito. Então, elogio de adulto é com o Pix, elogio de adulto é com a carteira, não existe um motivador maior. Mas alguns corretores, eles vão ser muito levados por questões dinheiro para frente. Então, dinheiro é uma premissa, mas talvez ele esteja ganhando dinheiro, mas não esteja feliz porque ele busca um reconhecimento, ele busca uma vaga para gestão, ele busca ser ouvido. As gerações mais novas, eles buscam muito essa questão de o salário emocional. Então, ter algum benefício, ter eventos, né? Tem várias imobiliárias que a gente atende, a Aliança em Guarulhos, a Alice Imóveis lá no Sul, a própria Lopes, que hoje a gente atende nível Brasil. Eles fazem muitos eventos de endomarketing, focados ali em melhorar o clima interno com os corretores e com os colaboradores. Então, desde meetings ali valendo dinheiro e trazendo bonificações, até, sei lá, festa junina, aniversário da empresa, convenções, né? E isso afeta diretamente o clima organizacional. Então, a felicidade interna bruta da imobiliária. É importante, sim, olhar para a questão monetária, sempre vai ser o motivo o corretor, mas também é importante olhar para qual que é o sonho desse colaborador, o que ele almeja, quais os objetivos dele, para que você, como gestor, possa ajudá-lo a chegar lá. E vale também para a equipe administrativa, né, para o back-office. Então, hoje a gente vê uma força de trabalho muito jovem em muitas imobiliárias nesse quesito do back-office. Então, a recepcionista, a turma do financeiro, o pessoal do time de captação, o ativo de vendas, os sales ops ali que a gente fala, galera de contratos, estão ali por dinheiro, mas muitos estão com um trampolim, fazendo outras coisas na faculdade, tendo outros objetivos. Então, como que você ajuda essas pessoas a estarem motivadas com coisas simples, como, sei lá, fazer uma campanha valendo uma viagem. Eu fiz uma vez na minha equipe, semanal, assim, Vale iFood, e quem apresentava os melhores resultados tinha um Vale iFood de R$200 para usar ali num dia, para usar com a família. Eles mandavam foto no grupo da equipe. Então, são ações pequenas que você pode fazer, mas com grandes significados para aquela pessoa. Às vezes uma salva de palmas de uma reunião que a pessoa tem baixa autoestima, nunca passou por algo parecido, para ela às vezes é o céu. Então é saber o que o seu colaborador espera de você, o que ele quer. E aí entra a gestão de pessoas, né? Entra a questão de você fazer um bom one-on-one, de você ter esse bate-papo, esse olho no olho e realmente saber as pessoas que estão com você. Sim, é fundamental. Fundamental saber fazer essa gestão, capacitação, isso é essencial. Sim, sempre. Rafa, obrigada aqui pelo conteúdo, pelos esclarecimentos, pelas dicas. Espero que quem ainda não assistiu os outros vídeos também, tem uma série de vídeos especiais que a gente gravou aqui, que fala desde a importância de um funil, da importância de um bom atendimento, de motivação. Tem conteúdos ricos aqui, valiosos, que eu vou deixar todos eles aqui na descrição, que vale a pena você, corretor, conferir, compartilhar, enviar para aquele outro colega seu que você acha que é interessante. E caso você também queira fazer o treinamento do novo corretor, eu vou deixar aqui os contatos do Rafael, do novo corretor, para você entrar em contato com ele, fazer esse treinamento e vai ser um sucesso. Sim, vai ser um prazer atender quem precisar de ajuda aí na gestão, nos processos, no treinamento, sempre focado em crescer, né? Sim. Obrigada, Rafa. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, se inscreva em nosso canal. Até o próximo.